Nós estamos finalmente na terceira semana do nosso estudo do altar até a arca. Aonde nós aprendemos que o santuário que Deus construiu em Israel se constituía em um mapa para encontrar a presença gloriosa de Deus. Em Israel, de longe se via uma coluna de fogo que estava sobre o tabernáculo. Nos dias do deserto, nos dias do êxodo, quando saíram do Egito, Deus, por todos esses dias, a Bíblia diz, não faltava durante a noite a coluna de fogo e a coluna da nuvem do Senhor durante o dia. A fidelidade de estar no meio de um povo, ainda que um povo difícil de lidar, que era o povo de Israel, aquele povo, aquela primeira geração, mas também as futuras também. Deus no meio do seu povo. Quem pode dizer, Deus, obrigado por ser paciente comigo? E Deus sempre foi. E agora, participando dessas semanas, eu estou aprendendo de que sempre foi a vontade de Deus o homem experimentar sua presença. Aliás, o ser humano foi criado para isso. Adão, ele só passou a ter vida quando a vida de Deus, o Espírito de Deus entrou nele. Adão já foi criado em intimidade. Adão não foi preciso Adão se apresentar a Deus ou Deus se apresentar a Adão. Eles já se conheciam. Sempre foi o plano, mas ao Adão cair, o Espírito Santo se retirou dele. E o homem agora passou a viver sem a luz de Deus, sem a presença do Senhor. E como recuperar isso? Deus estava ansioso por um reencontro. Como Deus está ansioso para o encontro com muita gente aqui. Tem gente aqui que tem tempo que não experimenta a glória de Deus. Tem pessoas que estão aqui que, quem sabe, estão desviadas da presença do Senhor. Mas Deus te trouxe hoje para ressertar isso. Porque você vai sair daqui tocado e agradecido por Deus lhe tocar. Mas, ao olharmos para o tabernáculo dos dias passados, haviam 3 compartimentos. E cada compartimento tinha um acesso, uma porta, uma entrada. A primeira entrada era chamada a porta do caminho, a segunda porta era chamada a porta da verdade, e a última porta, a porta da vida. É por isso que quando Jesus estava falando da casa do Pai dele, que tem muitas moradas, que ele vai preparar um lugar para a gente, ele disse assim, vocês conhecem um caminho. Tomé perguntou, mas que caminho é esse? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus estava dizendo? Eu sou os acessos, por isso que ele tinha declarado, eu sou a porta. Ele é o acesso que nos leva desde o átrio até a presença do Santo dos Santos. O primeiro compartimento é onde tem o altar, que tem ali o sacrifício dos animais que as pessoas faziam para o perdão dos seus pecados. Na verdade, é mais para a cobertura dos seus pecados. Nesse instante, os utensílios que estavam aqui eram de bronze, falavam da humanidade frágil do homem. Mas a partir do Santo dos Santos, tudo era em ouro. Cada compartimento era para uma área da vida do homem. No lugar átrio, que era a parte externa, que todos os homens tinham acesso, fala da área do corpo do homem. A área da nossa carne, aonde a nossa carnalidade ia para o altar para ser sacrificada ali, toda a carnalidade da nossa vida. Para que a partir dali pudéssemos nos lavar na água, que é a bacia de bronze com a água, que fala do Espírito Santo que nos limpa, nos lava e nos conduz a uma nova imagem. A partir do momento que a gente sai dessa fase de confissão de pecados, nessa fase de lidar com a nossa carne, com a nossa impureza, nós agora entramos numa nova dimensão que é chamada porta da verdade, aonde a partir desse momento eu vou conhecer a verdade de Deus, porque a Bíblia diz que até o povo de Deus perece por falta de conhecimento de quê? Da verdade de Deus. E quando o sacerdote agora, somente eles eram autorizados para participarem nesse espaço, tinham 3 objetos, 3 mobílias. Assim como tinham 2 do lado de fora, agora nós temos 3 no lugar santo. O primeiro era uma mesa de pães.
toda em ouro, uma mesa linda com 12 pães, falando de toda a nação de Israel, as 12 tribos. E Deus chama agora Israel e chama você, chama a mim, para sentarmos à mesa dele. Essa é a vontade do Senhor. Ainda que não tinha cadeiras no tabernáculo, mas na nova aliança, Deus nos chama para sentar à sua mesa, porque Jesus já concluiu a função sacerdotal e ele já se assentou à destra de Deus Pai. Você tem que pegar a mensagem no YouTube e ouvir os detalhes, porque eu estou voando aqui no ponto 1 e ponto 2. Depois vem a menorá. A menorá era aquele candelabro imenso, da minha altura mais ou menos, grande. Tinham 7 lâmpadas e era a única fonte de luz no tabernáculo. O tabernáculo não tinha janela, era um lugar escuro. Mas a lâmpada iluminava toda a parte do lugar santo. E ali o óleo tinha que ser preenchido manhã e tinha que ser preenchido à noite. 2 vezes, o cuidado de não deixar a luz apagar. Quem pode também olhar para um amigo e dizer assim, não deixe sua luz apagar. E depois nós temos o terceiro móvel, chamado o altar do incenso, aonde o sacerdote pegava as brasas lá do lado de fora, do lugar do altar, onde o animal, depois do sacrifício, era queimado diante de Deus. Ele pegava aquelas brasas vivas, trazia ao altar, e agora com aquelas brasas ele jogava incenso. Ao jogar incenso, subia aquela fumaça, e o cheiro agora era um cheiro de uma fragrância muito abençoada. Mas é o segundo momento da fragrância. Por quê? Porque o primeiro momento da fragrância fala a respeito dos pães. Quando o sacerdote, em 7 dias, trocava os pães, imediatamente ele jogava incenso sobre o pão, conforme a ordenança de Deus. Agora, o que nos ensina isso? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, vamos lá? E a verdade vos libertará. Ao entrar pela porta da verdade, começa a minha libertação. Porque Deus vai começar a me ensinar coisas que eu não conhecia antes, coisas ao seu respeito. Eu vou sentar à mesa de Deus como um discípulo, e aqui está o nosso chamado. Do lado de fora, no átrio, eu sou crente. O que eu sou? Por quê? Porque eu me converti a Deus. Eu me entreguei. O altar fala do Cordeiro de Deus sendo sacrificado. Então aqui eu me entreguei a Deus, eu confessei meus erros, confessei meus pecados e eu aceitei pela fé o perdão dos meus pecados e a minha salvação. Eu recebi o Espírito Santo no segundo móvel, que é a bacia com a água. Agora eu sou crente, mas existe algo melhor do que ser crente. O que é? Passar pela porta da verdade e se tornar um discípulo. Isso sim é o chamado de todos nós. Você não pode fazer parte do corpo de Cristo sem estar dentro de uma ideia que Jesus criou, chamado discipulado. Ninguém pode fugir dessa ordenança. Ninguém. Quer dizer, eu posso ser salvo e nunca ter sido um discípulo. E entrar envergonhado no céu. E dizer, graças a Deus, pelo menos eu estou aqui. Porque tem gente que é assim. Tem gente que diz assim, não, tudo bem, não fiz nada para Deus, mas pelo menos eu entrei, aleluia. É igual aquele menino que vai para a escola e diz, não mãe, a média é 5. Eu tirei 5, está ótimo para ele. Alguém já teve filho assim? Não sei se você quer revelar. Quer dizer, para ele é ótimo, é só bastou passar. Eu passei e já estou vitorioso. Isso é suficiente para você, pai? É suficiente para sua mãe? Ou para você, mãe? Não, para Deus também não. Passar raspando só para entrar no céu, Deus disse assim, isso aí para mim tem que tirar uma nota melhor. Quem recebe? E para você tirar uma nota melhor, você tem que ter conhecimento, tem que conhecer a verdade. A verdade se tornar um discípulo. E esse é o desafio de muita gente. Você tem que ter um líder na igreja. Você tem que ter um discipulador na igreja. Você tem que frequentar uma célula. É o melhor ambiente para você gerar uma comunhão, amizades, relacionamentos e você ter alguém para você poder compartilhar. Receba essa palavra. Agora, assim como o átrio fala do corpo, o lugar santo fala da alma. E os três móveis falam de cada função da alma. Porque a alma é a sede dos pensamentos, a sede dos sentimentos e a sede das nossas decisões, das nossas vontades. Então, o que acontece na mesa? Na mesa, eu sento e como pão. O que é isso? Meus pensamentos estão sendo doutrinados.
Deus começa a formar minha mentalidade, porque todo mundo aqui veio com uma mentalidade mundana. Todos nós aprendemos coisas lá fora que não condizem com as palavras do Senhor. E todo mundo aqui, ao entrar na casa de Deus, ao entrar no reino de Deus, teve que ser confrontado em alguma crença que você construiu no mundo, sim ou não? E teve que mudar. Uma dessas crenças é sobre dinheiro. Uma dessas crenças é sobre finanças, aonde a gente precisa crer em Deus, de que o Senhor tem o melhor para a minha vida, mas é plantando que eu vou colher, é na fidelidade que Deus será fiel, no sentido de abençoar a minha vida. Se eu não for fiel, Deus também será fiel em não me entregar a bênção dEle, porque Deus não pode rasgar a Bíblia e desfazer sua própria lei. Ele tem que cumprir a palavra. E a Bíblia diz que quem não for fiel no dízimo, existe um devorador que vai todo mês consumir as finanças através de remédio, através de acidentes, através de incidentes, através de perda de clientes. Ou seja, situações que são como assalto. A gente não esperava e, de repente, o dinheiro teve que ir embora. Eu vou ser dizimista fiel e Deus vai repreender esse demônio desgramado da minha casa. E eu não vou ter essas despesas. E Deus vai começar a prosperar a minha vida. Porque prosperar começa não ganhando mais dinheiro. Prosperar começa gastando menos. Quem recebe? Prosperidade começa assim. Então aqui trabalha com mentalidade. Deus forma minha mente. Meus pensamentos estão cativos à obediência de Cristo Jesus. Aí eu venho para menorar. Menorar fala da minha alma na área sentimental, na área emocional. Eu preciso de luz na minha alma, porque minha alma tem uma tendência de ir para as trevas. Minha alma tem uma tendência de ser crítica, de criticar pessoas, de julgar os outros. Minha alma tem uma tendência de ser fofoqueira. Minha alma tem tendência de ficar falando da vida de alguém. Essa eu não sei para quem é, mas tudo bem. Minha alma, ela tem uma tendência de querer não colocar óleo. Ela não quer colocar óleo, ela quer ficar em trevas. Ela gosta, ela curte essa fossa. Ela curte uma depressãozinha, ela curte um desânimozinho. Ela curte essas coisas. Então a minha alma tem uma tendência de querer coisas velhas, de ter inveja, de ter ciúmes e etc. E eu preciso da luz de Deus, porque é na menorá onde Deus vai fortalecer minhas emoções. E eu preciso acreditar que a minha alma, ela foi criada por Deus. E a minha alma tem capacidade de adorar a Deus, tem capacidade de louvar a Deus, tem capacidade de engrandecer ao Senhor. Minha alma pode bendizer a Deus. A Bíblia está cheia de versículos falando da alma buscando a face do Senhor. Minha alma te anela, minha alma bendiz o teu santo nome, e minha alma engrandece a Deus, o meu Salvador. Então a alma não é cretina, a alma não é do diabo. Não foi o diabo, não criou sua alma. Ele pode até ter tocado, mas se você deixar, Deus vai tocar e vai tirar a sujeira que o inimigo colocou. Tem que ir para a luz, tem que ir para menorar, e a minha alma pode ser sadia. E agora eu venho para o terceiro ponto, terceira mobília do Santo dos Santos, que é, quem se lembra o que é? O altar do incenso. E é interessante que o tabernáculo tem 2 altares. E altar é lugar de sacrifício, é lugar de morte. Só que aqui não está lidando mais com o corpo. Morte foi lá fora, não foi isso? O homem foi representado por um carneirinho. O carneirinho, de fato, o corpo dele sofreu morte. Então ali fala da morte da carne, mas aqui fala da morte do eu. O altar fala da morte do eu. Minha alma agora morre para Deus. E a Bíblia ensina que incenso é oração. O que é incenso? Oração, incenso que sobe a Deus, as orações dos santos, como disse Davi, que as minhas orações subam como incenso diante de ti. Davi já tinha essa revelação, Davi já tinha esse entendimento. Ele era doido para entrar no lugar santo, mas ele não podia, mas ele ficava imaginando as peças, ele ficava tendo entendimento do que cada um representava. E quando eu vou para o altar do incenso, o que eu faço aqui? Eu sacrifico a minha vontade. Lembre-se, o altar do incenso é a última peça para entrar no último acesso à glória de Deus. Essa peça é fundamental. Essa peça é fundamental, porque ela promove na gente uma fragrância para sermos aceitos diante de Deus no lugar santíssimo. A fragrância começou aqui. Por quê? Porque lá fora é fedorento. O pecado fede diante de Deus.
Então, quando a gente passa pela verdade, nós nos convertemos, nossos pecados foram perdoados. A primeira coisa que Deus faz é lançar incenso sobre nós. Estou cheirando outra coisa. Nós aprendemos semana passada que a libertação é uma fragrância nova. Cada vez que você é liberto numa área da sua mente, da sua alma, do seu coração, da sua vida, de alguma maneira, é um incenso novo às narinas de Deus. Quantos aqui querem um perfume novo na sua vida? Então deixa a libertação chegar. A libertação, quando entra na gente, um perfume novo exala sobre nossas vidas. Quem pode olhar pela fé? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, olha para alguém e diga assim, você está cheiroso hoje. O que significa? Você está com a cara de liberto. Porque tem gente que está com, às vezes tem cara amarrada, não tem? Acho que é por isso que tem tanto carranca que tem por aí, né? Tem que expulsar essas carrancas. Mas entenda, quando a gente começa um processo de libertação, começa uma fragrância. Mas aqui, o incenso é intensificado. Por quê? Porque eu tenho agora um discipulado acontecendo na minha vida. Deus está me discipulando em primeiro lugar. E agora, no nosso contexto do Novo Testamento, Deus está usando alguém para ser um discipulador também em nossa vida. Então, meus pensamentos são doutrinados ali, minha alma é iluminada aqui e minha vontade é sacrificada aqui. Qual é a oração que sobe rápido ao trono? Não é aquela oração, quando a Bíblia diz o incenso são nossas orações, não é aquela oração que diz assim, Deus, Deus, eu estou querendo aquele carro, Deus, olha lá, me ajuda, Senhor Deus. Senhor Deus, me ajuda, Senhor. Meu varão, tem que chegar meu varão, Senhor. É esse ano, Senhor Deus, é esse ano. Deus, minha varoa, não aguento mais, Deus, minha... Então, esses tipos de orações, elas não sobem incenso, porque não é isso que Deus está falando. Aqui é altar, aqui não é lugar de pedir nada. Você não pede, você entrega. O altar você entrega. E o que você entrega? Sua vontade a Deus. E você diz, Senhor, eu estou gostando daquela mina ali. Mas, Senhor, não seja feita a minha. Eu entrego esse sentimento no seu altar. Senhor, eu estou com muita vontade de fazer essa viagem. Deus, eu estou com muita vontade de abrir essa empresa. Eu não sei o que é, mas sabe uma coisa? Eu entrego agora no teu altar. Eu entrego meus sonhos, eu entrego minhas vontades, eu entrego meus desejos. Elas morrem para quê? Para que Deus revele qual é o sonho dele, o plano dele, o desejo dele. Esse tipo de sacrifício não é mais de corpo, de pecado, é um outro nível de entrega, é um outro nível de sacrifício. Quem faz sentido para você ou não? É aqui onde a gente literalmente está morrendo para nós. Lá fora, no átrio, nós morremos para o mundo. Aqui no lugar santo, nós morremos para nós mesmos. Para quê? Para agora passar pela porta da vida. Para quê? Para viver para Deus. Agora eu posso viver para Deus, porque eu morri para o mundo e morri para mim mesmo. Quem entendeu? E finalmente nós chegamos na porta da vida. Existe uma porta que se chama vida. Vida. E é uma porta que eu preciso entrar. Balança alguém e diga assim, não demore não. Nós temos que entrar. A porta já está aberta. Já está aberta. Eu preciso conhecer esse acesso. Eu vou dizer uma coisa. A maior descoberta da sua vida ainda está por acontecer. Eu não sei o que você já viveu até hoje, mas eu, da parte do Senhor, digo para você hoje de manhã, a maior descoberta da sua vida ainda vai acontecer. E eu lhe garanto que não vai ser tirar uma selfie na Torre Eiffel. Não vai ser tirar uma selfie com o Pato Donald de Orlando. Não vai ser. A maior descoberta da sua vida, se você se ousar, é você passar por essa porta e encontrar a arca de Deus. Isso sim.
vai ser a maior experiência de toda a sua história. Existiam 7 mobílias no tabernáculo. Era um mapa, ponto a ponto, igual aqueles exercícios dos nossos filhos como é o nome daquela série, antes da primeira série? Deu um branco agora. Alfabetização, obrigado. Lembra-nos alfabetização? Ponto 1, ponto 2, linhas pontilhadas, e a gente ajudava os meninos para ficar acertando o desenho ou o mapa? Deus deixou um mapa para a gente. 7 utensílios. Primeiro, o altar de bronze. Segundo, a bacia de bronze, ainda no átrio. Segundo compartimento. Terceiro, mobília, mesa dos pães. Quarta mobília, a menorá, o candelabro com a luz. Quinta mobília, o altar do incenso. As próximas 2 mobílias estão no Santo dos Santos. Existe uma vida que é muito mais completa do que eu tenho experimentado. Existe uma experiência que me realiza nesta vida. Porque existe muita gente que tem vida, mas elas parecem que não estão vivas. Tem muita gente que tem vida, mas parece que não estão vivos. E até tem desesperança do futuro. Posso dizer que tem muita gente que está viva, mas não está tendo vida. E a Bíblia diz, Jesus disse, eu que sou o caminho, a verdade e a vida, eu que sou as 3 portas para o acesso à glória de Deus, do meu Pai. Ele diz assim, eu vim para que você tenha vida abundante. Quem pode dizer abundante? Diga de forma bem abundante, vai. Vida, eu não sei o que você pode imaginar, o que inclui em uma vida abundante. O que é abundância para você? O que significa abundância? E agora você pensa uma vida com abundância. Vai além do que dinheiro. Tem gente que quando fala de abundância, pensa em um monte de dinheiro na mão, assim, contando. Vou até botar na internet aqui meu dinheiro. É uma mentalidade ainda muito pobre. Normalmente quem faz isso é pobre. Pobre que quando ganha dinheiro fica tão animado que tem que mostrar para os outros que agora tem. Tem dinheiro na mão, mas não tem na cabeça. Alô? Você já percebeu que quem é rico e tem cabeça de prosperidade não fica mostrando riqueza? Já percebeu isso? Alô? Por isso que tem que voltar lá para a mesa, para a mente ser doutrinada, os pensamentos serem cativos a Deus. Vida abundante é você ter uma graça tão grande que você não precisa de dinheiro para comprar remédio, porque você está saudável. Quem prefere saúde do que muito dinheiro para comprar remédio? Isso é prosperidade. Isso é vida abundante. Está entendendo ou não? Agora vai além disso, vai além de saúde, vai além de patrimônio, vai além de tudo. Vida abundante é você estar completo. Algo lhe preencheu. Você pode até ter falta de alguma coisa lá fora, mas não tem falta aqui dentro. É um grande mistério isso. Talvez eu não tenha no físico ou no material, mas eu estou completo no espiritual. São pessoas que encontraram a arca. Porque a maior riqueza dela é a presença de Deus. E a presença supera qualquer escassez. E diante da fidelidade, um dia, a presença trará uma riqueza que nenhum dinheiro vai trazer. Ao entrar no lugar santo, ao sair do lugar santo e entrar no Santo dos Santos, o sacerdote se deparava com uma arca. Tem uma imagem aqui da arca. Você pode ter uma noção aqui, mais ou menos,
de como era. Muitas pessoas já viram, mais ou menos, uma arca em filmes, em ilustrações. Mas aqui você tem a arca de Deus. E, na verdade, muitas pessoas não sabem ou não se lembram que a arca em si é apenas a parte de baixo. É apenas a caixa, o baú. A parte de cima, que é a tampa, é a 7ª peça do tabernáculo, que se chama o propiciatório. São duas coisas distintas que Deus fez questão de falar em momentos separados para Moisés. Apenas um estava sobre o outro. Isso há uma razão. Ok. Quando o sacerdote entrava, na verdade o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele não podia entrar de mãos vazias. A ordenança era que, inclusive tem um versículo na Bíblia que Deus fala com Moisés dizendo assim: Moisés, vai lá falar com seu irmão Arão, que não é para ele ficar entrando e saindo do Santo dos Santos, não. Diga ele para parar de fazer isso, senão ele morre. Explica para ele que ele só é permitido entrar um único dia do ano, no feriado do dia da expiação. É o único dia. E diga para Arão que só ele é permitido, nenhum filho dele, nenhum neto, nem bisneto, ninguém pode entrar, só ele. Então, desde o começo, Deus já demonstra ao homem a necessidade, isso é importante, a necessidade de respeitar a santidade de Deus. A intenção não era deixar o homem longe de Deus, não era isso. O véu realmente havia como uma separação. O que o véu lembrava? Há uma separação do lugar santo, do lugar santíssimo. Há uma separação entre a santidade de Deus com o pecado do homem ou da humanidade. O véu, inclusive no original, o véu significa divisor, significa separador. Então, o que separava o homem da comunhão íntima era justamente essa humanidade, essa tendência pecaminosa que nós temos. Por isso que o sumo sacerdote, ao entrar, ele tinha que entrar com duas coisas na mão. Ele tinha que entrar com o sangue do sacrifício, que era feito lá fora no átrio, um lugar que não havia fragrância, era um lugar com mau cheiro, porque lidava com pecado. Ele atravessava o lugar santo e pegava agora o incensário, certo? Pegava brasas desse altar que estava aqui, com o incenso subindo, e botava o incensário, botava as brasas no incensário, e agora ele carregando o incensário, jogando incenso sobre o incensário, e com o sangue, antes dele entrar, o sangue tinha que ir na frente dele, porque o acesso era o sangue do sacrifício, senão não poderia entrar. Se ele entrasse sem o sangue, ele morreria imediatamente. Por quê? Porque o sangue cobre o pecado, e é o pecado que nos destrói. Então, uma vez que o sangue estava protegendo e cobrindo o sumo sacerdote, ele entrava agora, passando do véu, e aquele incensário levantava fumaça de tal ponto, de que agora o Senhor estava presente. Deus só descia na sua presença intensa e concentrada naquele lugar, no momento em que o incenso tinha tomado todo aquele espaço. Justamente para o homem não ter uma visão mais completa, porque senão ele poderia não resistir, não aguentar fisicamente, mais completa da glória de Deus, e ao mesmo tempo também para cobrir ainda a sua própria humanidade diante do Senhor. E ao olhar para a arca, ele tinha que pegar o sangue e aspergir 7 vezes sobre a tampa da arca, onde tinham os querubins. Ali já era um sinal, Deus dizendo, somente através de 7 aspersões do sangue do carneiro ou do cordeiro é que vai poder o homem ser aceito na minha presença. E agora você entende que Jesus Cristo,
para ele nos se tornar o caminho até o Pai. Porque uma coisa é alguém só ter Jesus. Mas Jesus não queria que ele fosse o único na vida de um homem. Porque os três são um, se recebe um, é promoção. Você leva três. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Então você recebe Jesus e ganha o Espírito Santo. E ganha também quem? O Pai. E para Jesus poder abrir o caminho, ele teve que ir à cruz. E ele aspergiu sangue, literalmente. Você pode ter certeza, quando o cravo entrou, o sangue espirrou. Quando o chicote bateu, o sangue aspergiu. Em cada momento, o sangue foi derramado 7 vezes para concluir e completar os princípios que há milênios aconteciam em Israel. E finalmente, quando o Filho de Deus recebe o nosso pecado, as coisas que eu e você cometemos na nossa vida, quando ele recebe o nosso pecado, o Santo de Israel, quando ele absorve o nosso pecado, agora é legal ele morrer. Até então, era impossível matar Jesus, porque se não tem pecado, a lei não pode condenar à morte. Mas porque o pecado entrou nele, Deus teve que rejeitá-lo. Por isso que ele gritou na cruz: Deus meu, quem lembra? Porque me desamparaste. Naquele momento, Deus não pode ser pai na vida dele. Deus teve que ser juiz. E teve que condenar Jesus à morte. E aquilo doeu o coração de Deus. Doeu até o ponto de que ele fez o que muitos judeus faziam quando tinham um tremendo sofrimento, como aconteceu com Mardoqueu, quando ele soube de que os judeus todos seriam exterminados. Lembra da história de Rainha Esté? O que Mardoqueu fez? Rasgou as suas vestes, em dor profunda. Era um costume judaico de rasgar as vestes quando a dor era imensa a ponto de não suportar. E quando o pai viu seu filho gritando na cruz, aquilo doeu seu coração, de tal forma que o véu do templo foi rasgado, porque Deus rasgou as suas vestes, dizendo: isso é duro demais para mim, mas finalmente o homem pode entrar na presença da santidade de Deus. E o véu se rasgou não de baixo para cima, porque se fosse de baixo para cima, poderiam até dizer que o homem ali começou a rasgar. Eram 20 metros de altura aquele véu, numa espessura de 7 centímetros. Era impossível um grupo de homens rasgar aquilo. Por isso que foi um milagre em Jerusalém. E quando o véu foi rasgado, Deus rasga suas vestes. E ele diz: o preço foi alto, mas o prazer será maior. Onde está o prazer de Deus? Que homens entrem na presença dele e deem valor ao sacrifício do Filho dele. É isso que Deus quer. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. Olha que palavra incrível. Nós temos que ter ousadia para entrar na sala do trono da graça. Do trono da graça. Quem pode dizer trono da graça? Deixa eu te mostrar esse texto aqui. A Bíblia diz aqui. Meu Deus, é muito detalhe. É muita coisa. Veja o texto de Hebreus 4,16. Mas quem está sendo abençoado nesses estudos? Hebreus 4,16 diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemo-nos do trono da graça. Interessante que esse texto chama não o trono da misericórdia, é o trono da graça. Nós não merecíamos, graça é isso. Eu não mereço, mas eu recebo.
E a Bíblia diz que ao entrar no trono da graça, você vai encontrar duas coisas. Nós vamos receber misericórdia e vamos receber o quê? Graça. Receber, no original, significa agarrar com as mãos sem saltar. É você receber a misericórdia. Qual a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia significa que o mal que era para eu receber, eu não recebo. Isso é graça. Isso, perdão, isso é misericórdia. É a misericórdia. Eu mereço o mal. Eu mereço, os meus pecados merecem a punição. Mas Deus teve misericórdia. Graça é diferente. Graça significa que o bem que eu não mereço, isso Deus me dá. O bem que eu não mereço, isso Deus me oferece. Ele me dá. E a Bíblia diz que ao entrarmos no Santo dos Santos, existem duas peças. Uma representa a graça e outra representa misericórdia. Ok? A gente vai chegar lá. Bem, a Arca da Aliança, a Arca de Deus, ela era conhecida por dois nomes principais. O primeiro nome era Aliança. Segundo nome, Testemunho. Em alguns momentos da Bíblia é chamado a Arca do Testemunho. Em outros momentos é chamado a Arca da Aliança. E o primeiro entendimento que eu e você precisamos ter a respeito desse momento é de que ninguém experimenta a glória de Deus que não quiser entrar em aliança com Deus. Para eu ver a Arca da Aliança, eu preciso ter uma aliança com Deus. Você ouviu ou não? Era chamado a Arca do Testemunho, por quê? Porque dentro da arca haviam os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos eram o contrato de aliança que Deus fez com Israel. E Israel disse, tudo que o Senhor falar para nós fazermos, nós vamos fazer. Nós vamos assinar embaixo. Então, ali tinha o testemunho, se eu não posso dizer assim, o testamento, mas também tinha as testemunhas, que era o povo de Deus. Então, a arca representava um pacto que se fazia com Deus, uma aliança que se fazia com Deus. É por isso que Jesus disse, um novo testamento, uma nova aliança eu faço com a casa de Israel. É por isso que Jesus falou na última ceia, ele disse, esse sangue é o sangue da nova aliança, mas continua o mesmo entendimento de aliança. Mudou apenas o sangue. A aliança velha era com sangue de animais, mas a nova aliança era o sangue do Cordeiro de Deus, o próprio Filho, que uma vez que Jesus derramou seu Filho, nunca mais foi necessário nenhum animalzinho morrer por causa da culpa do homem. Agora Jesus derramou seu sangue, mas não significa que graça, ou agora tudo é graça. E tem pregador que fala muito de graça, é tanta graça, que diz até, tem gente que até diz que não precisa se arrepender mais de pecado, porque já está tudo perdoado. É uma gracinha isso, né? E está assim de seguidor, porque quem não quer ouvir um evangelho assim? Querido, é uma nova aliança? É. É um novo sangue? Sim. Mas ainda tem aliança. Ainda existe um acordo entre duas partes. Eu faço a minha e Deus faz a dele. Isso é pacto. Tem esse negócio de eu faço o que eu quiser. Tem nada disso não, viu? Esse evangelho gospel, evangelho virou religião. E cuidado, cuidado. Vai ter muito evangélico surpreso no último dia. Porque quiseram a graça, mas sem pacto. Quiseram entrar na Santo dos Santos, mas ainda fedendo. Como é possível entrar no Santo dos Santos ainda em pecado? Como é possível querer experimentar
o santo dos santos, mas ainda tem adultério. Ah, ninguém sabe. Deus sabe. Os demônios sabem. Ninguém viu. Os demônios viram. Deus viu. Eu não posso entrar no Santo dos Santos confiando só em graça. Perdão, eu posso entrar confiando só na graça, mas não nessa graça que estão ensinando por aí. Querido, graça não isenta juízo. Como assim? Para eu receber a graça, o juízo teve que acontecer. Jesus recebeu o meu juízo. Mas agora a Bíblia diz, se eu passo por esse processo, eu posso finalmente entrar com confiança na sala do trono da graça. Para quê? Para achar primeiro misericórdia. E depois, não é só graça. É o quê? Lembra do texto que a gente acabou de ver ou já esqueceu? Antes de encontrar a graça, eu encontro o quê? Por quê? Ah, se está tudo perdoado, está tudo liberado, então não preciso mais de misericórdia. Não. A Bíblia diz, diante da arca, diante da santidade de Deus, querido, não tem esse homem que ele pode jejuar 40 dias em água. Ele pode estar isolado do mundo, sem internet, sem WhatsApp, sem Instagram, sem nada, está numa fazenda, sem nada. Ele, Bíblia e água. Ainda assim, se Deus entrar no quarto dele, ele vai para o chão e ele não vai conseguir resistir. E ele vai dizer, misericórdia, Senhor. Como foi Isaías, já era profeta. E ele disse, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Ainda que era um homem consagrado. Mas a santidade de Deus é tão intensa que até um homem mais santificado ainda não aguenta. E imediatamente se prostra. E clama por quê? Misericórdia. Ai de mim. E imediatamente Isaías identificou pecados na vida dele. Lábios impuros. Lábios impuros não falam de palavrão, palavra torpe, porque Isaías não era desse estirpe. Sabe o que significa lábios impuros para Isaías? Palavras sem fé. Porque para Deus, qualquer palavra que sai da nossa boca, faltando o elemento fé, já é impureza. E esse era o nível de exigência que Deus tinha com o profeta. Se você vai ser a minha boca, até quando você não estiver profetizando, da sua boca só pode sair palavra de fé. Isso é para você também. Quem recebe? Agora a gente chega diante da arca de Deus. E aqui é o lugar onde aquela coluna de fogo que subia, que descia desde as nuvens, e descia igual um canudo gigante, sobre aquele móvel. Fogo e a nuvem de Deus. Que cena! Que cena! Fumaça, incenso, um sacrifício na mão e a glória de Deus na medida certa para o homem não morrer. O que a arca representa? A arca representa a graça.
E o propiciatório representa a misericórdia. Por que isso? Porque ao olhar para aquele objeto, você primeiro vê a tampa. E para poder acessar o que está dentro da arca, você tem que primeiro abrir a tampa. E Deus descia sobre a tampa. E a Bíblia diz que Moisés, ele ouvia Deus falar com ele entre os querubins. A arca era feita de madeira, mas ela era coberta de ouro por dentro e por fora. E a tampa não tinha madeira. Era uma peça única de ouro maciço. E haviam aqueles varais que tinham na ponta de cada lado, com 4 argolas, aonde a Bíblia diz, pela ordem de Deus, que os varais nunca deveriam ser tirados das argolas. Muito interessante isso. Deus vai me ajudar. Quer ouvir mais? É muito interessante esse detalhe. Por que é que Deus disse, nunca tire os varais das argolas? Sabe por quê? Porque a arca, ela sempre foi projetada para ela estar em movimento. Sempre. Aí você pode perguntar, ué, mas se Deus quisesse que os varais nunca saíssem das argolas, por que Ele não deu a ordem para os varais serem fixos ou afixados permanentemente na arca, parafusados alguma coisa? Deus não disse, não, as varais são o quê? Soltas. Mas se não é para tirar, então por que são soltas? Porque Deus sempre deu ao homem a voluntariedade de buscá-lo. A intenção era, você precisa ser voluntário, você tem que desejar entrar na minha presença e carregar a minha arca. E os sacerdotes carregavam a arca por onde eles iam, às vezes até em guerras. Às vezes até nas batalhas de Israel eles levavam a arca diante deles, porque a arca representava Deus está entre nós. Quem pode dizer Deus está entre nós? E eles levavam para batalhas, levavam quando viajavam, quando a nuvem suspendia, a nuvem começava a andar sozinha no deserto, eles levantavam, desarmavam a tenda e carregavam imediatamente. Só que algo aconteceu. Você sabe qual é o maior mistério hoje da arca? Sabe qual é? Onde ela está. Tem gente até hoje buscando a arca em todos os lugares. Cavando no Egito. Tem gente que diz que está até no Japão. Eu nem sei como é que chegou lá. Tem estudos que dizem que está no Japão. Mas por que a arca sumiu? Eu não vou dizer onde a arca está, porque Deus não me falou e eu não sei, e não vem ao caso. Mas a pergunta é, por que ela sumiu? E eu vou lhe dizer por quê. Se Deus colocou varais na arca e disse, nunca tire os varais da argola, é porque a arca foi projetada para ser móvel, para sempre estar em movimento. Mas desde o momento em que a tenda do tabernáculo foi desmontada e construíram um templo fixo em Jerusalém, de pedras, a arca entrou num templo que nunca saiu do lugar. E uma vez que a arca entrou num prédio feito por Salomão, a arca nunca mais saiu daquele lugar. E ela parou de cumprir o propósito dela. Aquele templo virou religião, de tal ponto
que até sem arca as pessoas buscavam a presença de Deus. A religião ficou tão forte em Israel que chegou um momento que a arca viva de Deus, Jesus Cristo, voltou ao templo em Jerusalém e as pessoas não percebiam que era a glória de Deus ali. Eles ficavam em Jerusalém com o véu fechado, adorando a Deus com o Santo dos Santos vazio. Não tinha arca no Santo dos Santos nos dias de Jesus. Mas a arca estava lá fora ensinando. A arca estava lá fora realizando milagres. E eles não percebiam que a arca já tinha voltado a Jerusalém. Isso que a religião faz com as pessoas. Deixam elas cegas e deixam elas imóveis. A arca que era móvel passou a ser um imóvel de Israel. Reis entravam e saíam e não levavam a arca. E a arca passou a perder seu propósito e começou a perder o valor no coração dos reis. E chegou um ponto que um rei chamado Manassés tirou a arca do Santo dos Santos, jogou num depósito e colocou um ídolo de um Deus no Santo dos Santos. A Bíblia diz isso. E Deus ficou tão indignado e disse: se vocês não dão valor à minha arca, então eu vou tirar a minha arca de Israel. E Deus tirou, sumiu e não vai ter um ser humano que vai encontrar. Olha para alguém e diga assim: não perca a glória de Deus. Querido, Deus quer ser respeitado. Todo esse processo de tabernáculo era para construir uma reverência de Deus. Porque com a santidade de Deus não se brinca. Com a glória de Deus não se brinca. Com o nome de Deus não se brinca. Eu vou repetir, não sei porque eu estou batendo nesse ponto. Hoje o evangelho está muito solto. De muita libertinagem. A gente pode cantar à vontade, pode fazer o que quiser. Eu vou dizer a você, cuidado. Cuidado, tem muita gente ensinando e cantando muita coisa. Não dá. Não dá. Não dá. Mas tem uma bênção para a gente aqui. A bênção é justamente o que a graça significa. O que eu não mereço, eu recebo. A tampa de cima significa o que eu mereço, eu não recebo. Misericórdia. Porque é propiciatório. Qual era o nome da tampa? Propiciatório. E essa palavra significa no original cobertura. Por isso que ela também cobria a arca. O que o sangue do Cordeiro traz? Cobertura sobre os nossos pecados. Ali é a misericórdia de Deus. Então, para eu poder acessar o que está dentro da arca, eu preciso passar pela misericórdia, eu preciso passar pelo propiciatório. Eu preciso ter a cobertura, os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre a arca, sobre a tampa, agora me dá acesso ao que está dentro da arca. E a Bíblia ensina que haviam 3 coisas dentro da arca. Os 10 mandamentos, um pote com maná. Lembra do maná? Sabe o que é o maná do deserto? Aquela comida que Deus dava todas as manhãs, quando o povo acordava, tinha como aquela farinha, aquele trigo sobre o deserto. E tinha também o cajado, a vara de Arão, que tinha florescido. Foi um milagre, um pedaço de galho de uma árvore florescer. Essas 3 coisas estavam dentro da arca. E é incrível, inclusive o maná nunca criou bolor nem mofo. A Bíblia diz que se passasse um dia, lá na época do deserto, o dia seguinte o maná não prestava mais. Mas esse maná dentro da arca já tinha mais de 1000 anos dentro da arca. E ela não criava mofo. Por quê? Por causa da revelação de que era a provisão diária de Deus. Todo dia Deus atualiza a provisão dele. Todo dia Deus promove outra vez uma nova provisão sobre a nossa vida.
E essas três coisas falam de três momentos de rebelião de Israel. Os três itens. Primeiro item. Qual é o primeiro item? Os 10 mandamentos, não é? A tábua em que Deus escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é, qual é o primeiro mandamento, igreja? Amarás o Senhor teu Deus? Não, não é esse o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. A igreja romana substituiu os 2 primeiros mandamentos pelos 2 do Novo Testamento que Jesus ensinou. Para quê? Para poder justificar a idolatria e imagens. Qual é o segundo mandamento que Moisés recebeu? Não farás para ti imagens de escultura. Jesus, ele não substituiu os 2 primeiros mandamentos por o primeiro que diz, amarás o Senhor teu Deus, e o segundo é semelhante a esse, amarás o teu. Não, Jesus disse, estes são o resumo daqueles. Mas não era para substituir o primeiro e o segundo pelo primeiro e o segundo que Jesus está falando. Quem entendeu, levante a mão. Então, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele não conseguiu nem dar para Israel, porque quando ele chegou lá embaixo, os primeiros 2, não chega nem ao terceiro, os primeiros 2 já tinham sido quebrados. Eles tinham feito um bezerro de ouro, dizendo, esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Esse aqui, esse bezerro que nossas mãos fizeram, foi esse que abriu o Mar Vermelho. Moisés ficou tão indignado que ele disse, não aguento mais. Pegou as pedras e jogou no chão. Aí Deus disse, volta agora, cave. Agora quem vai fazer a pedra é você. As tábuas, quem vai fazer é você. Agora eu escrevo de novo. Aí Deus foi lá e escreveu. Agora Deus disse, pega essas tábuas e coloque na arca. Para quê? Para lembrar de que o meu povo rejeitou a minha palavra. Segundo item, o maná. O maná. Também é um momento de rebelião, aonde o povo estava dizendo, oxalá voltássemos para o Egito. Melhor teria não ter saído de lá, porque lá sentávamos e comíamos carne e comíamos pão à vontade. Eu acho que eles estavam em delírio, porque eu nunca vi escravo comer carne à vontade. Eu não sei o que onde é que tiravam essas coisas. Nessa hora até o diabo fala, né? Na verdade, o diabo estava falando mesmo através deles. Mentiras. Aí Deus, indignado, diz, diga a eles, Moisés, que eu vou mandar pão do céu todos os dias. Mas não é para eles guardarem o maná para o dia seguinte. E no primeiro dia que o maná chegou, o que o povo fez? Pegou um monte. Por quê? Falta de fé. E Deus disse, não aguenta esse povo. Povo difícil para seguir instrução. Parece alguém que conheço. Mas não é você não, né? Somos todos nós. Então eles rejeitaram a provisão de Deus e murmuraram contra Deus. E o maná foi fruto de uma murmuração. Fruto de uma rebeldia, e Deus disse, coloca na arca. E o terceiro, a vara de Arão. Quando questionaram o sacerdote, Deus só fala através de Arão? Deus só fala através do apóstolo? Deus só fala através do pastor? Deus só fala através desse? E questionaram e foram rebeldes à liderança. Aí Deus chama os 12 de Israel e coloca cada um seu cajado no chão. A que florescer é quem eu escolhi para ser meu sacerdote. E de todos os 12, foi a de Arão que Deus confirmou que veio. Então Deus disse, pegue a vara e coloque na arca como lembrança de mais uma vez da rebeldia de Israel, que rejeitou agora a minha liderança. Então essas 3 coisas na arca falavam de 3 momentos complicados na história de Israel. É por isso que sobre a arca tinha o propiciatório, que era a misericórdia de Deus, para cobrir o julgamento dessas coisas.
Só que tem algo para você. Balança alguém e diga assim: receba agora. Quando Deus convida eu e você para entrarmos agora no Santo dos Santos, porque Jesus Cristo, que através da morte dele rasgou o véu, nos dando acesso agora à entrada desse lugar, porque Jesus está em nosso coração, a Bíblia diz, Ele concedeu esse acesso. Nós agora nos deparamos com o mesmo princípio, com a mesma oportunidade. Aonde Deus nos traz diante da arca e Ele diz, o que Israel rejeitou, eu quero que você aceite. Aqui está a graça de Deus. Eu não mereço isso, mas Deus diz, mas eu quero te dar. Eu quero te dar. E Deus diz assim, eu quero te dar a minha palavra. Eu quero te dar minha provisão e eu quero te dar o meu poder. Quero te dar minha palavra, os mandamentos, minha provisão, o maná, e eu quero te dar o meu poder, que é o cajado. Deus nos oferece essas coisas ao entrarmos no Santo dos Santos. Agora há um detalhe nisto aqui, e eu vou ter que encerrar com isso. Lembrando de que a intenção de um estudo desse não é aprofundar demais, porque não tem como. Mas é bater no ponto onde Deus quer nos levar. Você sabe o que é super curioso de tudo isso? É que a Bíblia diz que somente um homem podia entrar no Santo dos Santos. Quem era? Não ouvi vocês. O sumo sacerdote. Nos dias de Moisés, quem era? Arão. Somente Arão podia entrar e estar diante da arca. Só que Deus, desde lá de trás, já estava dando uma indicação para a gente. Por quê? Uma indicação para os nossos dias. Por quê? Porque Deus abriu uma exceção a essa regra. Como assim? Porque teve um homem, além de Arão, que Deus permitiu entrar e estar diante da arca. Quem era esse? Moisés. Como assim? Veja a Bíblia. Veja, Números 7. Vou te mostrar 2 textos. Números 7, versículo 89. Números 7, 89. A Bíblia diz, quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava da onde? No meio dos 2 querubins, ele ouvia a voz de cima da tampa da arca da aliança. Vamos ler juntos a última frase, eu e vocês, vamos. Era assim que o Senhor falava com ele. Uau! Tinha mais um que tinha acesso. Quer ver outro texto? Êxodo 25, 22. Quando Deus estava falando para Moisés como construir a arca e o que ia acontecer no momento que ele tivesse a arca, Deus falou isso para ele. Êxodo 25, 22. Ele diz assim, Moisés, ali, sobre a tampa da arca, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ali eu vou me encontrar com você. Então Deus chamou Moisés para estar diante da arca do Senhor. Uau! Que impressionante. Que impressionante. Por quê? Por que que Deus permitia Moisés fazer isso? Há uma resposta. Quem quer ouvir? Por que que ele teve esse privilégio? Êxodo 33, versículo 11.
Êxodo 33, versículo 11 diz: E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Diga bem alto, amigo. Por que é que Moisés tinha acesso ao lugar santíssimo diante da arca? Porque ele era sumo sacerdote? Não, já está bom o texto. Porque ele era o quê? Amigo de Deus. Isso já era uma indicação desde o passado de que os amigos de Deus teriam acesso à sua glória e à sua presença. É muito impressionante isso. É muito impressionante isso. Isso revela que um Deus que é santíssimo, que é tão santo que a ponto do homem não aguentar chegar perto dele, ao mesmo tempo é um Deus que convida as pessoas dizendo: vem cá, vem me conhecer. Olha a diferença dos 3 compartimentos. No lugar do átrio, estou lidando com meu corpo, minha carne, no lugar santo com minha alma, mas no santo dos santos é meu espírito agora tendo contato com Deus. Contato com Deus. No átrio eu estou recebendo perdão. Estou recebendo o quê? Perdão dos meus pecados. No lugar santo eu estou recebendo libertação na minha alma. Mas no lugar santo, eu estou recebendo intimidade com o nosso Deus. É outro nível. Perdão, libertação, intimidade, aproximação. Você está perto de mim. Tem mais um detalhe. No átrio, eu sou crente. Eu criei em Deus, fui perdoado. No lugar santo, eu sou discípulo. Eu estou sendo ensinado. Mas no Santo dos Santos, eu sou amigo. Eu tenho intimidade com o Todo-Poderoso. Este é o plano que Deus tem. Querido, se antes de Jesus, Deus permitiu Moisés experimentá-lo, quanto mais depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todos nós podemos ser amigos de Deus. E o que Deus quer fazer aos seus amigos? Deus diz assim: pode entrar. Olha para alguém e diga assim: pode entrar. Ao entrar e ver a arca, Deus diz assim: eu tenho 3 coisas aqui para você. Primeiro, antes disso, a minha misericórdia está sobre você. Que a Bíblia diz para a gente entrar na sala do trono da graça para receber 2 coisas: misericórdia e graça. Diga comigo: misericórdia e graça. Primeiro misericórdia, depois graça. Hoje só quer ensinar graça, ninguém mais fala de misericórdia. Mas Deus diz assim: primeiro misericórdia. O que é misericórdia? Qual a diferença? Misericórdia significa o mal que eu mereço eu não recebo. Isso é a misericórdia de Deus. E o que é a graça? O bem que eu não mereço, isso Deus me dá. Essa é a graça do Senhor. E agora, a misericórdia está sobre Moisés, amigo dele. A misericórdia está sobre os amigos de Deus. Quem pode dizer amém? Aí Deus diz assim: agora que você passou pela misericórdia, você buscou a minha intimidade, você está nesse processo, eu tenho uma surpresa para você. O que Israel rejeitou, eu quero que você aceite. E ele pega para os amigos dele e diz assim: eu tenho a minha palavra para você. São as tábuas da lei. Eu te dou minha palavra. Eu tenho um maná. O que é o maná? É a minha provisão para a sua vida. Nada vai lhe faltar. E o que mais você tem? Eu tenho um cajado da autoridade. Esse é o meu poder. Aqueles que são meus amigos, eu vou dar minha palavra, eu vou dar minha provisão e eu vou dar o meu poder. Para onde você for, todos vão saber que eu estou na sua vida, que você tem minha autoridade. Aonde você for, vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter provisão, vai ter sobrenatural, vai ter a glória do Senhor. Vai ser como uma coluna que desce do alto. E todos vão saber que eu não sou apenas crente. Eu não sou só um discípulo, eu agora me tornei um amigo de Deus. Esse é o sonho do Senhor. Então, pare de ficar no átrio a vida inteira. Dê um passo para frente. Deixa Deus trabalhar com sua mente, sua alma, seu coração. Dá um passo para frente. Diga: Senhor, eu acho que eu não te conheço direito. Eu quero ser seu amigo. Imagine Deus
o Criador, que alinha os planetas, chegar para você e lhe convidar. Imagine isso. Qual é o seu nome? Maurício. Imagine o Criador, Maurício. O Criador. Chegar para você e dizer, Maurício, vem cá. Porque o que um amigo faz? Conversa. O amigo abre o coração. E Deus diz assim, Maurício, quero ser seu amigo. Eu estou precisando abrir o coração com alguém. Vem cá, eu tenho umas coisas para te falar. Imagine o Criador chamar a gente para tamanha intimidade. A porta já está aberta. O véu já se rasgou. Aproveite, porque Deus está nos chamando. Tem muita coisa que Deus ainda vai te falar sobre a sua vida. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus. Pode aplaudir bonito a Jesus. Oh, meu Deus. Pena que o tempo acaba, meu Deus, segura esse relógio. Vamos orar. Ai, se tivesse mais meia hora para a gente adorar, cantar, orar, meu Deus, a coluna ia descer aqui. Essa coluna de fogo. Mas não se preocupe, porque tudo isso que estamos falando será esmiuçado durante 2018. E você vai sentir uma coluna de fogo arder aqui no seu peito. A presença gloriosa de Deus será intensa na sua vida. Eu creio que esse se tornará o ano mais especial da sua vida até aqui. Quem pode levantar as mãos para o Senhor? Levante bem alto essas mãos para o Senhor. Bem alto. Você não está levantando para mim, você está levantando para Jesus. Levante bem alto, que Ele é digno, Ele merece, Ele merece, Ele merece. Ele está chamando você, mais do que crente. Estou chamando você para ser mais do que um servo. Jesus olhou para os seus 12 e disse, vocês agora não são apenas meus servos, vocês são meus amigos. Uau! Deus está te chamando, vem cá, entra na minha presença, dê um passo mais forte, dá um passo mais para frente, não fique estagnado, não fique preso. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida, eu tenho uma obra para realizar na sua história. Deseje a presença do Senhor, diga para Ele, diga, Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer, diga, Senhor, eu sei que eu posso te conhecer. Se revele para a minha vida, se revele a minha vida. Eu recebi o mapa, eu vou seguir ponto a ponto, do altar até a arca. Eu vou chegar lá, eu vou te experimentar, eu vou te buscar, porque a tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis. Oh Deus, eu quero achar essa coluna de fogo, eu quero experimentar essa nuvem de glória, eu quero, Senhor Deus, entender o que é essa presença concentrada, que o Senhor se manifesta em alguns lugares, se manifeste dentro de mim, se manifeste dentro de mim. Eu quero te conhecer, Senhor, eu quero te conhecer, Jesus. Essa é a nossa oração. Pai, eu oro por todo esse rebanho, e toda essa igreja possa ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Que todos que estão ouvindo por vídeo ou por áudio, que possam, ó Deus, agora se sentirem atraídos por Ti, que possam sentir o Senhor chamando cada um pelo nome, dizendo, vem mais perto. Vem mais perto, vem mais perto. Ó Deus, queremos passar pela porta da vida e conhecer o que é a vida de verdade, experimentar o que é viver de verdade, Senhor. Uma vida plena, uma vida cheia de significado, uma vida onde está o enchimento da Tua presença. Nós queremos esta vida. Conceda-nos, Senhor, ao buscarmos a Tua face nesses dias. Em nome de Jesus, te agradecemos por ser tão generoso em nos convidar à Tua presença. Glória ao Teu nome, para todos sempre. Quem pode dizer amém, amém, amém. Pela fé, por favor, diga para alguém, 1, 2 ou 3 amigos, diga assim, você é um amigo de Deus. Diga assim, você ainda vai ouvir muito Deus falar com você. E
Deus vai fazer muitas obras através da sua vida. Quem quer ser usado por Deus, diga amém. Então vai na paz, busque o Senhor hoje à tarde, ore todos os dias, aproveite porque a porta está aberta. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. A gente continua para a semana.